Olá, o meu nome é Jennifer Caroline Santos Souza e eu vim apresentar o meu trabalho para o Congresso Internacional de Conexões Globais, cujo tema é da oralidade à escrita, impactos da contação de histórias no processo de alfabetização no contexto do PIBID. Introdução. Então, meu problema de pesquisa se baseia em como a contação de histórias ela vai contribuir para o desenvolvimento da oralidade e para o processo de alfabetização de crianças da educação infantil. Ou seja, como a contação de histórias ela vai ajudar a criança na transição dela da fala para os primeiros registros escritos. A justificativa desse trabalho se dá pela relevância da literatura infantil como um recurso pedagógico que amplia o repertório linguístico e cultural das crianças, além de atuar para contribuir com a inserção delas no universo literário e da escrita de uma maneira lúdica e interessante, fazendo com que a criança sinta vontade de aprender, de ler e de conhecer sobre a literatura. O objetivo desse trabalho é analisar os impactos da contação de histórias no processo de alfabetização, investigando como essas práticas elas vão ajudar na oralidade, na imaginação e nas primeiras produções escritas da criança, contribuindo também com a fala, para que a criança seja capaz de construir narrativas, de registrar suas ideias, seja por meio do desenho ou por meio da escrita, e também como o professor ele tem um papel de mediador nesse momento, e ele tem o papel de trazer para dentro da sala de aula boas práticas que vão fazer com que a criança ela tenha condições de se interessar pelo conteúdo e passar por essa etapa de transição da oralidade para a escrita. Metodologia. A pesquisa ela é qualitativa, exploratória e descritiva. Ela foi feita com base em um estudo de caso em uma turma do Pré-2 de uma escola pública e também com base nas experiências do CELIGE, que é o Centro de Estudos em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil, no contexto do PIBID. A análise ela seguiu uma abordagem descritiva e interpretativa que foi organizada com base nos temas que serão abordados nesse estudo, que é a oralidade, as hipóteses de escrita e a alfabetização inicial, tendo como base autores como Vygotsky, Feiro e Teberoski, Magda Soares, Fanny Abramovich e Paulo Freire. O desenvolvimento. O desenvolvimento ele foi dividido em 4 partes. A primeira parte vai explicar como ocorreram as contações de história na turma do Pré-2. Uma coisa muito importante que precisa ser levada em consideração nesse momento é a questão da rotina. As crianças da turma do Pré-2, elas tinham uma rotina muito bem estruturada, principalmente envolvendo a contação de histórias, o que fez com que elas aos poucos fossem se acostumando e tivessem condições de estarem sentadas em roda apreciando aquele momento enquanto a professora realizava a contação para eles. Nesse sentido, sempre que a professora ela ia iniciar a contação de histórias, ela mostrava os livros para as crianças e instigava eles com perguntas. Por exemplo, o que vocês acham desse livro? O que vocês acham das imagens que aparecem nesse livro? E perguntas desse tipo, que faziam com que as crianças conversassem entre si, conversassem com a professora, levantando hipóteses sobre o que iria aparecer na história. Em seguida, ela realizava a leitura e, após terminar a leitura, eles faziam mais uma pequena discussão sobre o que foi mostrado, o que surgiu dentro daquela obra. E nesse sentido, né, esses livros, essa leitura, ela funciona para ampliar o repertório da criança e estimular o gosto da leitura, porque aos poucos as crianças elas foram se acostumando com esse momento e elas foram pedindo para que a professora lesse, para que a professora mostrasse os livros, né? E melhor, elas foram melhorando a sua comunicação, elas foram tendo mais desenvoltura e mais coragem na hora de falar, de se comunicar com a professora durante a contação de histórias.
e isso foi melhorando a relação até mesmo entre professor e aluno, para que desse condições que a contação de histórias ocorresse de uma maneira lúdica e prazerosa. Depois, o segundo tópico é a contação de histórias e práticas pedagógicas no pré-2. A professora, ela costumava realizar algumas atividades com base nos livros que ela dava em sala de aula. Então, por exemplo, ela realizou a leitura do livro Gato Xadrez e, com base na leitura desse livro, ela construiu um livro individual com cada criança, onde cada criança foi desenhando, né, partes do livro, desenhando o que entendia do livro em várias aulas, numa sequência de aulas. E a partir disso, eles construíram essa obra, construíram esse trabalho juntos, que foi um trabalho muito bonito. Depois, a regência na turma do pré-2, que foi realizada pela aluna estagiária, né, Jennifer Caroline Santos Souza. Essa regência ela foi feita com base no livro Este Livro Comeu Meu Cão. E após a regência também foi realizada uma atividade. E nessa atividade foi feito um rio de palavras, onde foram selecionadas algumas palavras que aparecem no livro, e elas foram separadas, né, por sílabas, jogadas no rio, e aí as crianças elas foram chamadas em duplas, trios ou até grupinhos de 4 para pegar algumas dessas palavras, formar elas e colar nos cartazes. E isso serviu para que as crianças elas começassem a tentar identificar melhor como é a formação das palavras, na construção dos sentidos, né? Teve uma criança, por exemplo, que foi um grupo de crianças que foi solicitado para elas que localizassem as sílabas da palavra comeu. E no co, a criança conseguiu identificar o C, mas ela se confundiu e não sabia se era o C com O, o C com A, o C com E, e ela precisou de auxílio. Então, através desse trabalho, a gente conseguiu perceber como que a criança ela vai construindo sentidos, como que ela vai ampliando o conhecimento dela aos pouquinhos e como que a gente pode trabalhar para que ela consiga desenvolver mais a escrita dela, desenvolver mais essa consciência de saber como as palavras são formadas para que ela tenha condições de escrever. E, por fim, as contações de histórias no CELIGE, que elas foram feitas, em sua maioria, com o livro A Menina e o Pássaro Encantado, que era um momento em que a gente recebia as crianças do projeto Cidade Escola, e aí a gente realizava as contações de história com essas crianças, e era um momento muito interativo, um momento muito lúdico, né? E no final a gente sempre realizava um diálogo com essas crianças falando sobre sentimentos, que é um tópico muito importante e é um tópico que aparece muito no livro, e as crianças que já eram um pouco maiores do que os da turma do pré-2 compartilhavam as suas experiências de perdas com parentes ou amigos próximos. Então a gente percebe também nesse sentido como a literatura ela toca a nossa alma, como a literatura ela tem a função de fazer a gente pensar, a gente refletir, de fazer a criança entender não sobre o que está fora dela, não apenas sobre o mundo, mas também sobre as suas próprias emoções, sobre os seus próprios sentimentos. Considerações finais. Então, a contação de histórias, ela mostrou-se uma prática essencial no desenvolvimento da oralidade e da escrita das crianças, porque é por meio dela que a criança ela consegue ser alfabetizada de uma maneira lúdica e significativa, de uma maneira que deixe ela feliz, que deixe ela animada, que desperte o interesse dela pela leitura e amplie seu repertório cultural e seu conhecimento de mundo. Além disso, o professor ele tem um papel essencial, porque ele serve como um elo de ligação entre a leitura
e o aluno. Então, o professor está ali como um mediador para que essa criança ela tenha uma experiência de aprendizagem rica e prazerosa e para que ela seja uma criança que tenha uma formação crítica, uma formação criativa, uma formação sensível. E para isso a gente precisa de bons professores, a gente precisa de professores capacitados que também tenham interesse pela literatura, que tenham interesse por conhecer, por aprender, para que eles tenham condições de transmitir isso para as crianças, para que elas também desenvolvam isso e possam contribuir com a melhora da nossa sociedade. E essas são as referências.